Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma. Eu sou o Felipe Barbosa, esse escritor apaixonado por fantasia que tá sempre falando de horror e de Stephen King aqui no canal e que essa semana vai trazer conteúdo à beça sobre Stephen King aqui porque eu assisti Doutor Sono a convite da Warner e depois de ver o filme eu já corri para trazer conteúdo para vocês tanto sobre O Iluminado quanto sobre Doutor Sono, explicando a história completa e a origem de personagem por personagem que nós temos ali. Hoje nós vamos contar a história completa do Jack Torrance, que é o protagonista e ao mesmo tempo o antagonista também, né, de O Iluminado, e sobre quem você precisa conhecer para que você possa entender tudo que você vai encontrar lá na sequência que é Doutor Sono. Here's Johnny! É bom lembrar que nesse vídeo aqui eu não vou dar quase nenhum spoiler de Doutor Sono, eu vou só entregar algumas informações básicas. Mas vai ter aqui todos os spoilers de O Iluminado, né? Tanto do livro quanto do filme, então já fiquem avisados aí. E pra gente ir logo pro vídeo de uma vez, eu organizei um sorteio junto com o pessoal do Muita Brisa, onde um de vocês vai ganhar um kit Stephen King com Pop Funko do Pennywise e livros, né? Inclusive com o Doutor Sono ali no pacote. Então se você quer ganhar esse prêmio, clica aqui no link para conferir as regras do sorteio. Bora lá então! Jonathan Daniel Edward Torrance é o nome completo do personagem Jack Torrance do livro de 1977, O Iluminado. O Jack passou a infância em Berlim, que é uma cidade no estado de New Hampshire, que fica ali na região dos Estados Unidos chamada Nova Inglaterra, que é a mesma região onde fica o Maine e a maioria dos locais onde se passam os livros do Stephen King. O Jack teve uma infância difícil porque o pai dele, que era alcoólatra, era extremamente violento e abusivo com a família. A gente descobre no livro, através de um flashback da infância do Jack, que o pai dele já atacou ele fisicamente, mas principalmente espancava brutalmente a esposa, né, a mãe do Jack no caso. Não se sabe exatamente quantos irmãos o Jack tem, mas sabemos que ele tem pelo menos um irmão que quando cresce ali iria dar à luz a uma menininha chamada Diane. E se você considerar a série Castle Rock como cânone no universo de Stephen King, essa sobrinha dele no futuro, né, depois que toda a tragédia na vida do Jack já tivesse acontecido, ela iria adotar para ela o nome de Jack Torrance, né, meio que para se rebelar contra os pais dela, já que os pais não podiam nem ouvir falar no nome do Jack, que se tornou ali uma vergonha para a família inteira. Mas vamos entender aqui então essa vergonha desde o início, né? Quando o Jack virou adulto, ele se tornou escritor, mas para conseguir pagar as contas, né, ele se tornou professor também. Ele se casou então com uma moça chamada Wendy, né? Mesmo que a mãe dessa Wendy desaprovasse completamente o casamento dos dois. E os dois têm um filhinho então extremamente fofo que é o Danny. Só que o Jack, meio que repetindo o ciclo do pai dele, né? Ele tem problemas sérios com o alcoolismo e como ele tem um temperamento muito volátil, ele acaba deixando que o álcool aflore os sentimentos raivosos dentro dele. Esses problemas com o alcoolismo então fizeram com que ele acabasse perdendo o emprego que ele tinha de professor numa escola preparatória e quase fizeram com que o casamento dele com a Wendy chegasse ao fim. Um pouquinho antes de perder esse emprego, o Jack ainda traiu a esposa com uma professora chamada Sandy Reynolds. Aparentemente foi um caso que ele teve uma única vez enquanto ele estava bêbado, sem uma real intenção, né, de trair a esposa. Mas uma vez só foi suficiente para que ele engravidasse a mulher e ela tivesse uma filha chamada Lucy. Só que isso nunca foi descoberto por ninguém, tanto que isso nem é mencionado no livro Iluminado. A gente vai comentar um pouquinho mais sobre a importância dessa Lucy, né, a filha perdida do Jack, no final desse vídeo aqui. Enfim, o estopim ali para que a relação do Jack e a esposa Wendy enfraquecesse ao máximo e que o próprio Jack, inclusive, ficasse assustado com ele mesmo, foi quando ele quebrou o braço do próprio filho. Isso fez com que ele se assustasse, decidisse parar de beber e começasse a tentar mudar de vida para ver se ele conseguia salvar a família dele. Ele acaba aceitando o cargo de zelador de inverno no grandioso e luxuoso ali, né, o isolado Hotel Overlook, que ficava localizado nas Montanhas Rochosas e que costumava ser um destino luxuoso para turistas. A princípio, o emprego do Jack parece que vai ser bem de boa. Só o gerente do hotel, o Sr. Ullman ali, que parece desprezar um pouco, né, o Jack,
E o Watson, que é o zelador das outras épocas do ano ali, enfatiza bastante para ele que ele precisa ficar de olho na caldeira envelhecida do hotel, que pode explodir e destruir o hotel se não for despejada regularmente a cada dia. Esse hotel tem uma longa história de desastres, então não se preocupe, a gente vai ter um vídeo ainda essa semana para falar exclusivamente do hotel e dos seus habitantes macabros. Para você não perder esse vídeo que ainda vai sair, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho aqui embaixo para você receber a notificação assim que ele for lançado. Bom, a intenção do Jack quando ele aceitou esse emprego e se mudou para o hotel junto com a esposa e o filho era que passar esse tempo juntos no hotel, que era um lugar novo, bem diferente, fizesse com que eles, enquanto família, se reconectassem, com que o Jack se recuperasse do alcoolismo e também que ele conseguisse inspiração ali para terminar de escrever o seu romance. Como todos vocês já devem saber, não foi bem isso que aconteceu. Acontece que o hotel era assombrado pelos fantasmas daqueles que morreram violentamente dentro dele e funcionava como um anfitrião ali, como o corpo de um ser, de uma entidade de origem desconhecida. Como se fosse um espírito maior, um demônio, algo mais poderoso que estava preso naquela forma de hotel. Existem várias teorias aí entre o fandom do que poderia ser esse ser, né, que habita nas paredes do hotel, mas a maioria é muito viajada e meio que não é tão necessário entender o que é essa entidade. Basta entender que é uma entidade que incorpora no hotel e mantém espíritos violentos ali dentro. Acontece que o próprio hotel acaba querendo coagir o Jack a matar o filho dele, o Danny, porque aparentemente essa entidade por trás do hotel sabe que o Danny tem poderes telepáticos que são chamados ali no livro de iluminação. E o hotel acredita que se ele matar o Danny, ele consegue absorver dele essa energia para que ele possa meio que se libertar daquela forma de prédio que prende ele. Por isso, então, o Jack começa a ser atormentado pelo hotel através dos fantasmas que habitam ali. Ele e a família são atormentados pela senhorita Lorraine Massey, né, que habita o quarto 217. Sim, eu não estou falando errado aqui. O número do quarto ali no livro é 217. Eles também são atormentados então por outros espíritos fantasmas que habitam ali, mas o fantasma que o hotel mais usa para influenciar o Jack é o fantasma do zelador anterior do hotel, que trabalhou ali antes dele, que também foi atormentado pelos espíritos e que acabou assassinando a família inteira. Esse zelador anterior é o Delbert Grady, que começa a tentar convencer o Jack de que ele também deve matar a sua família. Depois de ter uma briga com a Wendy, a esposa, né, o Jack encontra o bar do hotel totalmente cheio de bebidas alcoólicas, apesar de o bar estar vazio antes disso, né, e ele testemunha ali uma festa na qual ele conhece o fantasma de um barman chamado Lloyd. Enquanto ele fica bêbado, o hotel usa então o fantasma do Delbert Grady para pedir para o Jack matar a sua esposa e o seu filho. Inicialmente o Jack resiste, mas a crescente influência ali do hotel, né, combinada com o alcoolismo, com a raiva dele também, elas se mostram muito grandes, né? Então o Jack se torna um monstro sob o controle do hotel, sucumbindo completamente ali pro lado sombrio dele. Ele tenta atacar a família, mas a Wendy e o Danny conseguem prender ele dentro de uma despensa, só que depois o fantasma do Delbert Grady acaba libertando ele dali, fazendo ele prometer que ele vai matar a esposa e o filho, dando para ele um taco de cricket para ele cumprir essa missão. O Jack agride a Wendy em mais de uma cena com esse taco e não com o machado, enquanto ela consegue dar uma facada nas costas do marido e se defender ali com um gilete. Toda a sequência dele então tentando matar a família, dele atacando o Dick Halloran, que era o cozinheiro do hotel, que não morre, que nem no filme, ele somente fica gravemente ferido. Enfim, toda essa sequência ela é bem longa e bem tensa. Só que o mais importante aqui, principalmente para você que só assistiu o filme, é saber da seguinte parte. Ali no livro, em um dos momentos em que o Jack está tentando atacar o Danny, o menino consegue usar os seus poderes para tomar controle sobre a entidade do hotel que está possuindo completamente o pai dele e fornece ali para o pai dele alguns momentos de lucidez. O Jack temporariamente recupera o controle dele mesmo, vira pro Danny e diz o seguinte: fuja rápido e lembre-se do quanto eu te amo. E aí ele perde o controle novamente e o hotel toma conta dele. Nisso, o Danny muito sabiamente diz
pra coisa habitando o corpo do pai dele que ele esqueceu da caldeira instável lá do porão do prédio, que ele não despejou ela e que o prédio vai explodir. O Jack então corre pro porão enquanto o Danny, a Wendy e o Dick Halloran fogem. Embora o Jack tente aliviar a pressão da caldeira, ela acaba explodindo e destruindo todo o Hotel Overlook junto com o Jack lá dentro. Ou seja, nesses últimos momentos do livro, a gente enxerga a morte do Jack como uma coisa triste, porque a gente enxerga ali um resquício de bondade, um resquício de uma vontade de lutar pela família dele, enquanto ele está sendo dominado pela entidade do hotel. E é esse, na verdade, o principal motivo pelo qual o Stephen King odeia tanto a adaptação feita pelo Stanley Kubrick lá em 1980. No livro, a gente tem toda uma construção psicológica do personagem que mostra como ele verdadeiramente amava a família, principalmente o filho, e estava tentando mudar, estava tentando se recuperar do vício dele. Só que ele é gradativamente sendo dominado pelo hotel e ele vai aos poucos perdendo a sua lucidez. E ali no final ele consegue resistir por aqueles instantes ali para dar a oportunidade da família dele fugir dele, sabendo que ele provavelmente vai acabar morrendo ali sozinho dentro do hotel. Já no filme não é assim, né? No filme você enxerga o Jack ali como um cara escroto e abusivo desde o começo, que mesmo que ele estivesse sendo dominado pelo hotel, já tá desde o começo ali do filme agindo de forma meio psicopata, né? O filme pinta o personagem então como se ele fosse mesmo um grande vilão, e esse é um dos pontos que o Stephen King mais odeia nessa adaptação, porque ele meio que sente que estragaram o personagem dele, o que a gente consegue entender, né? Inclusive o final dado ao Jack ali no filme, de morrer congelado do lado de fora do hotel, na verdade foi o final do personagem Delbert Grady, né? O zelador antes dele, que tinha morrido congelado depois de matar a família daquela forma ali. Só para deixar claro aqui, eu não tô dizendo que o personagem Jack nos livros é um mocinho inocente. Pelo contrário, ele traiu a esposa no passado, ele agrediu o filho, ele foi um tremendo babaca. Só que assim, esses defeitos dele são mostrados meio que por uma ótica de todos os humanos são falhos, sabe? Como é bem comum, né, de se mostrar ali nas obras do Stephen King. E embora ele não deixe de ser um babaca por causa disso, a gente enxerga assim várias tentativas reais dele de mudança ao longo da história. Principalmente ali quando ele se muda com a família pro hotel, ele tá sim tentando se redimir por tudo que ele fez. E bom, eu acredito que muitos de vocês que conhecem a história do Jack pelo filme também devem se perguntar que doideira que é aquela do final, quando aparece uma foto do Jack junto com os outros hóspedes do hotel lá na festa em 1921. Existem muitas interpretações para aquela cena da foto. Várias pessoas entendem que é como se aquela foto fosse uma ilusão, porque como Jack visitou aquela festa no plano espiritual e ele morreu ali no hotel, ele agora passa a fazer parte daquele grupo de espíritos ali também. Essa, na verdade, sempre foi a minha interpretação também. Bom, a verdade é que existe uma explicação oficial do Kubrick dada em entrevista por ele, onde ele explica que na sua concepção, ali naquela cena, ele estava conectando os acontecimentos do filme com a reencarnação do Jack. Na visão dele, não só o Jack, mas também o ex-zelador Grady e os outros funcionários que estiveram ali com as suas histórias trágicas no hotel, né, eles seriam reencarnações de espíritos que em vida frequentavam o local. Só que essa explicação dele, gente, além de ser bem viajada, assim, pode ser que ela faça sentido ali no contexto do filme dele, mas ela não tem nada a ver com a proposta do livro, tá bom? Só pra ficar bem claro aqui, o livro não tem nada de reencarnação. O Stephen King, inclusive, também odeia essa explicação, o que colabora mais ainda para que ele odeie esse filme como um todo. E pra quem aí já assistiu o filme de Doutor Sono, você deve ter notado ali que eles meio que tentaram se redimir com isso nesse novo filme, né? Através de algumas adaptações. Eu vou falar um pouquinho mais disso especificamente no vídeo de análise do filme Doutor Sono lá no Toga Voadora. Mas enfim, voltando então para a história do personagem do Jack. Embora ele tenha sua morte ali na explosão do hotel, ele volta a aparecer no universo de Stephen King sob a forma de espírito, obviamente ali no livro sequência Doutor Sono. Ali no livro nós já temos o Danny adulto, né, que não é mais Danny, né, agora é somente Dan. E, enfim, o Dan descobre que ele tem uma meia-irmã chamada Lucy. Lembra da Lucy? Filha do Jack lá com a professora, antes dele perder o emprego.
Bom, essa Lucy, ela tem uma filha chamada Abra, e essa Abra aqui também é uma iluminada, ou seja, é só depois de morrer, agora sob a sua forma de espírito, que o Jack toma consciência da sua filha e agora da sua neta Abra, que tem os mesmos poderes que o Danny tinha e ainda tem, né? Em um momento muito importante do livro, quando o Dan, junto com os outros personagens, estão ali no local que costumava ser o Hotel Overlook, o Jack aparece para ele e consegue fornecer uma ajuda ali para eles na batalha que eles estão enfrentando. Eu não quero dar spoilers aqui, né, para quem ainda não leu nem assistiu o Dr. Sono, mas eu posso dizer aqui que no final tem um contato do espírito do Jack com o filho dele, que serve para meio que os dois fazerem as pazes depois de toda a tragédia pela qual eles passaram em vida. Então assim, Dr. Sono meio que vem ali também, né, para trazer pra gente essa imagem do espírito do Jack, que é um espírito arrependido das suas ações e que provavelmente teria agido de forma diferente na sua vida se ele não tivesse caído ali nas garras do Hotel Overlook. Quanto aos outros personagens que eu mencionei aqui, gente, o Danny, a Abra, fiquem tranquilos que vai ter vídeo sobre cada um deles aqui no canal. Essa semana aqui vai ser toda especial de O Iluminado e Dr. Sono, então não se esquece de clicar aqui embaixo no botão compartilhar e mandar esse vídeo aqui pro seu amigo que quer assistir Dr. Sono, mas precisa estar por dentro da história, e também para grupos de WhatsApp que curtam Stephen King e outras histórias de horror. É isso aí, gente. Muito obrigado pela companhia. Um beijo e tchau!